Bom dia, meu amigo Gildenilson Santos, conhecido aqui em Santana por Touro. Bom dia, F. Damião, professora Elza, Patrício Pinheiro, que está aqui conosco nos estúdios também. Bom dia a todos aqueles que fazem a Rádio Timbaúba FM, que sempre abrem esse espaço para que a gente possa trazer nossa prestação de contas. Meu bom dia especial a todos os santanenses, aos senhores e senhoras, aos homens e mulheres de bem desta terra, que começam o ano com outro olhar, com outra perspectiva, com outro sentimento. Meus amigos, antes de começar as minhas palavras, quero registrar aqui meu sentimento de pesar em relação ao falecimento de seu Chico, pai de Damásio, de Vitória, funcionários da prefeitura, de Valdinho, de Alderi, de todos os irmãos, de Netinho, por essa perda irreparável. A gente sabe a dor da perda de um ente querido, então eu registro esse sentimento. Também pelo falecimento nos últimos dias do seu Miguel Leocádio, um homem muito bom, pessoa muito boa. Então também transmito à família desses senhores o nosso sentimento de pesar. Meus amigos, minhas amigas, hoje minhas palavras são mais brandas, são mais alegres, são mais felizes. Estive aqui na última semana de novembro e confesso aos senhores e às senhoras que agora me escutam que o que norteou as minhas palavras foi a emoção. A emoção da tristeza, a emoção da angústia, a emoção do temor. De não saber como seriam os dias seguintes. De não saber se teríamos força, secretário, para dar a assistência devida à nossa população. No dia 23 de novembro, no primeiro ano de nosso mandato, tivemos a terrível, desastrosa notícia do decreto de colapso de água. Este reservatório, com mais de 30 anos de construção, chegou em seu pior nível desde sua fundação. Santana passou desde aquele dia, 23 de novembro, a ser abastecido imediatamente por carros-pipa. Para um gestor, isso é trágico. Para um cidadão, é dramático. A tristeza nos veio naquele momento. Mas a tristeza veio acompanhada de coragem, veio acompanhada de vontade, veio acompanhada do sentimento de responsabilidade que temos à frente do nosso município. Não é fácil, não é missão simples, não é dever pequeno. Em meio às mais profundas dificuldades financeiras já vivenciadas por um município, se deparar com a dificuldade, Patrício, que não tem nem como ser nominada, que é a falta d'água. Meus senhores, minhas senhoras, se naquele momento as minhas palavras foram conduzidas pela emoção da tristeza, da angústia e da preocupação, hoje estamos diante da seguinte situação, o contrário, o inverso. Hoje vimos aqui a esta rádio com um sentimento profundo, radiante de gratidão. Gratidão a Deus, gratidão à Senhora Santana, gratidão à Nossa Senhora da Conceição. Pois, Patrício, se as muitas ações implementadas pela Prefeitura ao longo desses 2-3 meses mudaram um pouco do sofrimento de nossa terra, mas a definição e essa solução que chegou, ela é tão importante, muito mais importante do que tudo que foi feito. O trabalho do homem ele é pequeno diante do trabalho de Deus. E aqui, como homem de fé, eu começo minhas palavras com toda a humildade, agradecendo, rezando, bendizendo tudo que é de bom e que foi feito em nossa terra. Meus senhores e minhas senhoras, as chuvas dos últimos dias foram suficientes para trazer ao Açude da Pedra um novo cenário, uma nova paisagem, um novo aspecto, uma nova perspectiva. Temos água hoje, com certeza para um ano, quiçá, quem sabe até 1 ano e meio. Os açudes e riachos e rios que terminam, desembocam no Açude da Pedra, já estão todos cheios. Toda a água que hoje é recebida naquela região já drena para o nosso principal reservatório. E tão feliz quanto ver o Açude da Pedra cheio é ver, Patrício, os açudes da Palestina, que têm sido nossos principais pontos de captação, se não sangrando, muito próximo a sangrar. Isso é importante para nós, santanenses, os moradores da zona urbana, os moradores da comunidade palestina, porque uma coisa que eu aprendi,
Tendo chuva, o homem do campo é rico. O homem do campo, ele é por si só um forte. Ele é trabalhador, ele é bravo, ele tem as condições de lutar, tendo os meios para trabalhar. Nesse período, Patrício, nesse período, meus caros ouvintes, os esforços empreendidos pela Prefeitura Municipal de Santana do Matos foram grandes, foram ininterruptos. No dia do decreto de colapso hídrico, já havia construídas em Santana 14 bases para chafarizes. Nessas bases foram colocadas caixas d'água com capacidade para 5.000 litros. Nos dias que se seguiram, foram totalizadas 21 caixas d'água. E o abastecimento, mesmo sem ter de onde tirar dinheiro, mesmo sem ter recurso específico para isso, mesmo numa difícil crise financeira, o abastecimento foi enfrentado, e os secretários Patrício e Clébio sabem bem disso, foi enfrentado no peito e na raça. A Prefeitura abasteceu Santana do Matos por mais de 40 dias com recursos próprios. Chegamos a colocar mais de 200.000 litros de água por dia nas caixas d'água e cisternas e prédios públicos e toda a estrutura administrativa de nosso município. Do prédio do Fórum, do prédio do Ministério Público, nos prédios da Prefeitura, nas mais variadas repartições públicas e em todos os pontos de captação. Tivemos falhas? Tivemos muitas. Tivemos dificuldades diversas, mas não nos faltou vontade. Não nos tem faltado coragem. Quem está aqui comigo é o secretário de Agricultura, Patrício Pinheiro, vai participar conosco. Doutor Júnior, em relação sobre o abastecimento pela cidade, eu digo sem modéstia nenhuma que os esforços enfrentados pela Secretaria de Obras e de Agricultura não deixou a desejar a nenhuma outra cidade da qual eu tive a oportunidade de participar e de trocar conhecimentos. Digo cidades como Currais Novos, como Caicó, em Poços Maiores, como Acari, Cruzeta, e nós realmente, no dia do colapso, nós já estávamos preparados, nós não esperamos o colapso chegar para tomar as medidas, né? Diferente de algumas outras cidades que foram a toque de emergência, as construções das bases, dos chafarizes, né? E críticas houve, falhas aconteceram, mas, como o senhor frisou aqui, o município ele bancou quase 40 dias de abastecimento com recursos próprios, né? Tivemos a ajuda de algumas populares realizando algumas ações, mas eu digo de certeza de quem realmente carregou esse abastecimento nas costas nesse primeiro mês, enquanto a Operação Vertente não iniciava, foi o município, e até hoje o município ainda é responsável por abastecer. Vamos trazer algumas informações aqui sobre o assunto da pedra também, a KN, para que toda a população volte a ter a sua vida normalmente, com as suas caixas, com a ligação de água normal pela KN, né? E que, doutor, fique de lição para mim, para o senhor, para toda a população de Santana do Mato, que a gente, a partir de agora, aprenda a fazer um pouco melhor o uso racional dessa água, já que Santana era uma das cidades com o menor uso de água per capita, como o professor Joaquim já falou. Então, que a gente consiga ainda mais melhorar esse uso da água, evitar o desperdício, porque a gente sentiu na pele agora, né, o sofrimento do que é você querer tomar um banho e não poder tomar um banho de chuveiro, tomar um banho de cuia, né, e essas coisas que realmente a gente passou e viu sentiu na pele agora. Patrício, isso que você falou é uma coisa importante para a gente trazer a reflexão para a população. Com todas as limitações, nós não esperamos o colapso. A Prefeitura começou a construir as bases porque era visível aos olhos de qualquer santanense a iminência, a aproximação do colapso de água, da falta d'água. Então, por mais que a gente saiba que o problema da seca é um problema secular, ele vem de muitos e muitos e muitos anos de administração, nós acreditamos sim que temos condição de fazer alguma coisa de forma preventiva. E não só a construção dos 21 chafarizes. Foram perfurados 19 poços, verdade seja dita, com recurso do governo do Estado, o recurso da SEMAD, da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Tivemos uma frustrante vazão na maior parte dos poços,
Nós temos 3 poços a instalar, ainda esperávamos algum apoio do governo do Estado, mas a Prefeitura vai custear essa instalação, esse custo será nosso, já foi decidido nos últimos dias. E assim, a gente entende e acredita que ações imediatistas, elas têm que ser substituídas por ações por planejamento. Muito difícil, às vezes, a gente planejar quando não tem recurso. Esse é o grande desafio que a gente encontra dentro da Prefeitura Municipal de Santana do Matos. A gente saber das necessidades, mas muitas vezes não ter o recurso suficiente ou o meio suficiente para resolver essas demandas. Então, a falta d'água, ela foi uma prioridade sobre toda e qualquer outra demanda que nosso município tivesse. É importante, meus amigos, frisar que esse trabalho que Patrício tratou, de 200 mil litros d'água por dia, nem Caicó teve condição, a condição talvez até tivesse, mas não teve planejamento e organização para executar. E Santana do Matos, um município bem menor, com uma estrutura populacional bem menor, conseguiu fazer de forma eficiente. Outra coisa que eu quero frisar aqui é o sentimento de solidariedade, de irmandade, de fraternidade, que a gente pode perceber nos nossos conterrâneos. Muitas vezes temos conhecimento, e muitas vezes isso me chegou, de um vizinho que ajudou o outro que estava precisando, de um comerciante que numa situação melhor pôde ser parceiro daquele outro cidadão que também precisava, daquele dono de casa que, sabendo do sofrimento de um irmão, também contribuiu. Nas horas de dor, dona Elza, nas horas de tristeza, os mais puros e sinceros sentimentos humanos, eles afloram. E eu pude ver, não como gestor, mas como cidadão, a compaixão, a solidariedade, o amor ao próximo, esses sentimentos aflorando daqueles homens e mulheres de bem de nossa terra. Jamais, Patrício, pena. Pena não cabe, de forma alguma. O que houve e que se sobressaiu aqui foi amor ao próximo, solidariedade e compaixão. Doutor Júnior, eu queria, só uma parte aqui, também agradecer essas pessoas que realizaram essas ações sociais com a população. Agora, eu também gostaria, doutor Júnior, de repudiar aqui em rede de rádio os oportunistas. Tivemos várias ações de pessoas, de políticos também, que realizaram ações de tentar amenizar um pouco o sofrimento e não fizeram nenhuma mídia, nenhuma merchandising com isso aí. Porque acredito que um trabalho social, um trabalho de ajuda, ele não deve ser divulgado em redes sociais como uma ação para se promover, né? E, infelizmente, a nossa política local acontece esse tipo de ação. De pessoas que querem se promover mediante, vou usar uma palavra até meio pesada, a desgraça dos outros. Não se cresce no sofrimento alheio, Patrício. É muito triste ver um agente político querendo bancar de salvador da pátria, e a gente sabe que, na verdade, isso é puro proselitismo, é pura média, é pura demagogia. Esse tipo de ação a gente tem que repudiar mesmo, repudiar mesmo. São essas pessoas que fazem com que a política seja desacreditada. Esses oportunistas, eles elameiam a nossa cidade, Patrício. Meus amigos, estive em contato ontem em Natal, fui, entre outros motivos, por esta razão, conversar com a gerência regional da CAERN, que fica situada em Açu, na pessoa de Pádua, e também tive um contato com o diretor-presidente da CAERN no Rio Grande do Norte, Dr. Marcelo Toscano. Existe uma apreensão muito grande, e eu, como cidadão, também partilho dessa apreensão, em relação ao reinício do abastecimento por parte da CAERN. Hoje o município é abastecido através da Operação Vertente, chefiada pela Defesa Civil Estadual, com recursos do Ministério da Integração, e pela Prefeitura, como o Patrício disse, complementarmente. E, havendo o reinício das atividades da CAERN, esses dois outros abastecimentos serão suspensos de forma imediata. E a grande preocupação que a gente percebe na população, ouve as críticas, as sugestões, as discussões, são a respeito da qualidade da água. Porque quem vai ao reservatório vê que a água está barrenta, a água está escura. Conversando com a equipe técnica da CAERN, em especial o gerente regional Pádua, me foi esclarecido que já foram realizados estudos da qualidade da água do Açude da Pedra, e que esses estudos permitem a recaptação daquela água. Que aquela água mais escura, na verdade, é por areia, por barro que vem sendo trazida ao longo dos rios e riachos. Não é por contaminação, que é totalmente diferente do açude e do alecrim. Eu digo aos senhores com vergonha, constrangido,
que a água do reservatório do Açude do Alecrim hoje é contaminada pela obra de um ex-prefeito que imergiu dentro do Açude do Alecrim 2 fossas sem tamanho, sem motivo e sem razão. Então, por uma grave falha de uma gestão anterior, o nosso lençol freático, nosso lençol do Açude do Alecrim hoje é contaminado. É uma realidade totalmente diferente do Açude da Pedra. E aí cobrei esclarecimentos, tanto do presidente quanto da gerência regional, e eles foram muito positivos em explicar que o material necessário para que haja decantação, a floculação da água, já está sendo encaminhado para Santana, mais testes vão ser realizados, mas que hoje já há capacidade, já há condição técnica para que essa recaptação comece. Então, a expectativa da direção estadual da CAERN é que nas próximas horas, no mais tardar nos próximos 2 ou 3 dias, já se reinicie a redistribuição de água na tubulação da CAERN em todo o nosso município. Isso é uma notícia que eu recebo com muita alegria. Com muita alegria. Faço minha crítica à CAERN no sentido de que, no colapso, a gente já devia ter tido esse apoio há mais tempo. Mas faço o meu elogio, porque os servidores municipais da CAERN, eles se doam permanentemente, estão lá, já fizeram coleta, já fizeram recoleta de material, e há todo um compromisso para que a água venha de qualidade às torneiras dos conterrâneos santanenses. O que vai ficar de reflexão também, como o Patrício disse, é o uso racional da água. É saber usar o que é necessário. Se esse período de sofrimento, de angústia, ele pode ter deixado um ensinamento, que seja esse. Usar o que é necessário, poupar, racionar, não porque vá ter em abundância, mas porque a água ela é um bem irreparável e insubstituível. Então, nosso uso consciente, nosso uso responsável, ele é extremamente importante para que o que venha a ser abastecido agora nos dê mais 2 anos, 3 anos, 4 anos, se Deus quiser, muito tempo de reservatório. Outra coisa também que tem sido muito discutida é a questão da limpeza e manutenção do açude da Pedra. Cabe explicar à população de Santana do Matos que o açude do Alecrim, ele é competência do DENOX, Departamento Nacional de Obras de Combate à Seca, e o açude da Pedra, ele é competência da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Nós já oficiamos a Secretaria de Estado quanto à manutenção, limpeza, dragagem desse açude da Pedra há vários dias. Não foi hoje. Essa demanda que foi apresentada já faz muito tempo, já faz vários dias. E o que é mais preocupante para a gente é porque a Prefeitura não tem condição financeira nem capacidade técnica, maquinário, para realizar um trabalho de dragagem, de limpeza do açude. É visível, é patente, que a capacidade do açude da Pedra reduziu ao longo dos anos pelo assoreamento, pelo aterramento, mas nós não temos hoje estrutura de maquinário para desfazer essa perda. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente tem ciência desse problema e tem ciência de outro problema também, Patrício. Existe uma falha na RN que cruza a parede do açude e essa falha gera uma fragilidade em um ponto, 1 ou 2 pontos, salvo engano. Nós já notificamos também a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, já convidamos para uma conversa, já fomos ao local, já visitamos os pontos de falha com o Departamento Estadual de Rodagens. A gente vai ajudar no que for possível, vai cobrar o que for preciso, mas que a gente está trazendo essas questões para que elas sejam públicas. Apesar do município não ser o responsável administrativo por esse problema, mas nós somos responsáveis diretos, porque moramos aqui, porque nos beneficiamos, porque é esse o assunto que nos serve. E seremos incansáveis na luta, junto ao DR, ao Distrito Rodoviário, junto à SEMAR, para que haja uma manutenção disso. Ontem mesmo, em Natal, conversei mais uma vez com o secretário Ivan Júnior. Ele me disse que os barragistas, esse é o termo que usa para quem faz análise das barragens, dos açudes, viessem aqui ainda essa semana para fazer um parecer, para fazer um estudo técnico. E assim também, ontem o chefe do distrito local esteve com o chefe de engenharia do DR, Dr. Caio, também esteve o Dr. Wellington, e trataram da situação da RN, que serve de parede para o açude do Alecrim, para o açude da Pedra. Visitamos as estruturas da ponte, que é logo depois do açude, aparentemente não tem nenhum ponto de fragilidade, mas também vamos solicitar que haja uma inspeção desse equipamento. Meus amigos, em se reiniciando o abastecimento, nós decretaremos o fim do colapso hídrico municipal. Claro que Santana continuará no mapa estadual, que esse decreto que regula é o Estado, mas a gente ainda acredita, com muita fé, com muita oração, que o inverno está só começando.
Eu ainda tenho a esperança concreta de ver o Açude da Pedra sangrando no ano de 2018. Existe outro tema que, quando as chuvas chegam, ele se acompanha, e esse tema ele é de preocupação de cada cidadão de Santana do Matos. Essa preocupação tem que entrar em todas as casas, que é o combate ao mosquito Aedes aegypti. Viemos de 6, 7 anos de seca, e ainda assim nesse período, Patrício, tivemos a pior epidemia da história de Santana do Matos. A mais grave, a mais terrível epidemia de arboviroses, zika, chikungunya e dengue. Nesse momento, eu conclamo toda a população, a Secretaria Municipal de Saúde está em estado de alerta, está de atenção total para casos, nós não temos casos notificados nesses últimos dias de arboviroses, mas gostaríamos que qualquer caso suspeito de febre, manchas no corpo, dor articular, queda de estado geral, desidratação, dor abdominal, que esses pacientes se dirijam às unidades de saúde da família, se dirijam ao Hospital Clóvis Avelino, para que possamos fazer um rastreio, uma busca ativa. E eu sensibilizo a população para a necessidade imediata de vistoriar os seus quintais, de vistoriar as suas calçadas, olhar os jarros das plantas, observar se suas caixas têm focos e chamar a equipe de endemias quando for necessário. Vamos trazer essa preocupação. Esse é um tema que, a partir de agora, vai ser um tema permanente de todas as nossas discussões. É a prevenção ao mosquito Aedes aegypti. Meus amigos, minhas amigas, as chuvas trazem não só a riqueza do Açude da Pedra, do Açude das Palestinas e de tantas outras barragens do nosso município. Eles trazem a possibilidade do agricultor de trabalhar, trazem a possibilidade do agricultor de plantar. E nesse pensamento, a Prefeitura Municipal de Santana do Matos, possuindo o terceiro maior território do Rio Grande do Norte, vai iniciar o corte de terra na próxima semana. A licitação para que haja a estrutura necessária para o corte de terra se dará dia 22, amanhã. O secretário Patrício vai prestar alguns esclarecimentos sobre esse procedimento. Isso mesmo, doutor Júnior. A nossa licitação está marcada para amanhã. Esperamos que as empresas compareçam para concorrer à execução desse serviço de corte de terras. O pessoal já vem procurando há alguns dias. Infelizmente, pelo período do carnaval, teve que ser postergado um pouco a data da licitação, mas no mais tardar, semana que vem, esperamos estar iniciando os serviços. E nós iremos realizar, já logo após a quinta-feira, que tiver a confirmação das empresas, da empresa vencedora, do cadastramento dos produtores. Nós vamos tentar cadastrar por região os produtores. A princípio, nós vamos cadastrar na própria Secretaria de Agricultura, mas vamos tentar também realizar reuniões em cada distrito para poder realizar o cadastramento desses produtores e já dar um parecer de qual será o dia que o trator estará na região, certo? Mas definitivamente a gente vai tomar essa posição amanhã, após esse pregão de contratação das máquinas. Como todo ano é feito, os anos anteriores, o município de Santana do Matos é muito grande, tem um número de produtores muito grande, e o maquinário da prefeitura não dá conta. Todos os anos foi feita licitação e contratação de máquinas, e esse ano não será diferente. Muito pedido também, Patrício, de manutenção de estradas vicinais, mas a gente entende que após o período de chuva é o momento mais apropriado para iniciar essa manutenção. A gente sabe que muitas vezes realiza a manutenção de uma estrada, a chuva vem e acaba prejudicando todo o trabalho que foi feito. Isso, alguns pontos críticos que aí a gente vai fazer algum reparo de emergência, mas fazer a estrada por completa só realmente após o período chuvoso. Exato. Temos tido também muitos chamados em relação a esgotos, a gente pede a sensibilidade da população a ter cuidado ao tratar dos seus lixos, acondicionar melhor o lixo, ter cuidado para não jogar no esgoto, na rede de coleta do município, para não gerar obstruções, entupimentos, mas a gente está com a equipe da Secretaria de Obras de prontidão, dando apoio a essa manutenção. Meus amigos, fui chamado também, nos últimos dias, por uma necessidade relacionada ao correio. Existe um servidor que trabalha na parte do banco postal, e esse servidor se ausentou por motivo de férias, e acabou que o serviço foi descontinuado na última segunda-feira. Ontem, em Natal, tratei com o superintendente Rodrigo, superintendente-geral dos Correios no Rio Grande do Norte, e ele me assegurou que entre hoje, quarta, e amanhã, quinta-feira, deveria estar encaminhando um novo servidor para fazer esse atendimento junto ao Banco Postal. Me alegou questão orçamentária. Esse assunto já tinha sido tratado com ele por Luiz Júnior, da CDL, que teve até um primeiro contato.
foi a ele pelo clamor, pela demanda que os comerciantes locais, comerciantes de Santana, tiveram junto à CDL, e nós confirmamos, corroboramos junto ao superintendente Dr. Rodrigo essa demanda. Vamos ficar também cobrando esse apoio para que a gente possa ter esse serviço restabelecido. Meus amigos, outro assunto que tem vindo à tona, que tem sido procurado, muitas mensagens, é relacionado ao transporte escolar. O município de Santana do Matos, ele, por ter, tantas vezes já dito isso, mas por ter a terceira maior extensão do Rio Grande do Norte, ele tem um custo de transporte escolar equiparado a municípios muito grandes. E aí a gente vive uma realidade difícil. A gente precisa transportar os alunos, mas a gente não tem recursos para transportar os alunos. É uma realidade díspare, é uma realidade difícil. A gente quer honrar esse compromisso porque é nossa obrigação, mas, por outro lado, a gente não tem receita suficiente para isso. E na base desse problema entra o transporte escolar dos alunos do Estado. Já disse aqui em outra ocasião, a intenção do município ela é prioritariamente ajudar. Ela é principalmente voltada para atender a demanda de todos os seus munícipes, sejam eles da rede municipal de ensino, ou seja eles da rede estadual de ensino. O que ocorre é o seguinte: nós recebemos do governo do Estado, no ano de 2017, uma ajuda de R$106 mil para transporte escolar. Pode parecer um valor vultuoso, um valor alto, um valor expressivo. Mas eu quero dizer aos senhores que nós gastamos aproximadamente R$286 mil com o transporte escolar dos alunos do Estado. Então tivemos um custo, um déficit financeiro de no mínimo R$170 mil, no mínimo. As nossas conversas, que na verdade já estão ocorrendo há pelo menos 2 ou 3 semanas com a Secretaria Estadual de Educação, eu já estive pessoalmente com a secretária, acompanhado de Aurélia, secretária municipal de Educação. As nossas conversas elas têm sido no sentido de achar uma solução. Jamais, em tempo algum, houve desta prefeitura intenção em prejudicar ou dificultar o transporte escolar do Estado. É curioso, meus amigos, é uma coisa interessante, que alguém acredite, divulgue por má fé, por mau caratismo, por má índole, a impressão de que o município está fazendo um esforço do contrário. Isso não é verdade. Eu acho até interessante registrar que na última reunião em que nós estivemos, esteve presente brevemente na reunião a ex-secretária municipal de Educação, Zezé, e na reunião ela demonstrou sensivelmente, junto à secretária estadual de Educação, a dificuldade que é transportar alunos no município de Santana do Matos. Isso é uma coisa que chamou a atenção, porque hoje há pessoas em Santana que tratam a informação de uma forma distorcida, de uma forma errônea, de uma forma criminosa. Meus amigos, meus senhores e minhas senhoras, o município ele pede ao Estado a cessão de ônibus escolares. Se não for possível a cessão, o município pede o reajuste do per capita, que é o valor pago por aluno, pelo Estado a Santana, para que a gente possa viabilizar um transporte de qualidade. Não é fácil, não é barato, não é uma missão simples organizar o transporte escolar de Santana com quase 50 e poucas rotas e sub-rotas de transporte. Tem liderança política, Patrício, tem vereador que é muito corajoso. Esse tipo de político ele envergonha nosso município. Ele é muito corajoso aqui, no Facebook, em Santana do Matos, mas quando chega lá no governo do Estado, porque tem um cargo comissionado, se cala, se acovarda, se amedronta. Então o município é errado aqui. Agora, quando passa da barreira aqui da RN, esse vereador, essa liderança que se julga muito bem esclarecida, se cala para preservar um cargo comissionado. O município ele tem um esforço permanente, contínuo, para erradicar o pau de arara. Foi na nossa gestão, em 2018, 2017, que em meio às mais profundas dificuldades, nós extinguimos o pau de arara. Tivemos pontos de falha? Tivemos, como já disse muitas vezes. E o pensamento para 2018 é o mesmo. A ideia é a mesma. Mas não adianta eu vir aqui ao microfone da Timbaúba FM e dizer que é uma missão fácil, que existe recurso apropriado para isso, que o recurso que nós recebemos do PENAT, do PETERN, cumpre essas obrigações, que não acontece isso. Não acontece. Não há intenção nem da secretária de Educação, nem deste prefeito, modificar o transporte escolar.
Não há intenção nossa, direto em contato conosco. Não há intenção de nossa parte restringir o acesso do aluno da rede estadual ao nosso transporte. Mas há sim uma intenção para que haja um reparo, uma equiparação da despesa que nós temos. O município não espera fazer caixa com recurso estadual, mas espera que o Estado cumpra pelo menos as suas obrigações financeiras. Meus amigos, estou me organizando, próxima semana irei a Brasília. Passarei a próxima semana quase toda em Brasília. Estou levando um documento para os 11 parlamentares federais de Rio Grande do Norte, os 3 deputados, os 3 senadores e os 8 deputados federais, solicitando nominalmente, individualmente, de cada um, o apoio no esforço da reabertura do Banco do Brasil. Esse documento será entregue a todos eles e será explicada a situação que Santana vive. Por falta de esforço, por falta de empenho, por falta de vontade, não será que esse banco não será reaberto. Podem ter certeza que o que continuar ao nosso alcance, essa luta continua de pé. Outra informação importante, até o término dessa semana que estaremos concluindo o processo de contratação da empresa que realizará o concurso. Nesse período, eles precisarão em torno de 30 dias para realizar a preparação do edital e as inscrições, e logo depois o chamamento das provas. Então, até o término desta semana em que nós estamos, o processo de contratação da empresa para a realização do concurso, estará concluído. E aí sim será deflagrado o processo. Algumas pessoas, Patrício, eu não acho que isso é política, eu acho que isso é politicagem. Eu não acho que há aí um processo de engrandecimento, do debate, da discussão. Aí existe um processo contrário, de empobrecimento, de baixo nível, de grosseria, de demagogia. O carnaval não foi realizado. Tem uma hombridade nos microfones da Timbaúba FM de dizer que esta decisão foi do Poder Executivo Municipal, pela não realização do carnaval. Eu acho que essa decisão foi uma decisão sóbria, madura, pensada, articulada. A recomendação do Ministério Público, ela embasou a decisão, mas essa decisão foi do Poder Municipal. Por sua independência, por sua capacidade de julgamento, pela sua compreensão. Não me refiro aqui à população em geral, me refiro aqui a alguns cidadãos que não são cidadãos de bem do nosso município. Essas mesmas pessoas que atiravam demagogicamente a pedra pela não realização do carnaval, teriam sido as primeiras a gritar se eu o tivesse realizado. O covarde, ele age em qualquer circunstância. O covarde, ele usa qualquer situação de oportunismo, como você falou bem, secretário, para poder expor uma opinião que nem sempre é a sua. Ele quer dizer o que alguém que está insatisfeito quer ouvir. Compreendo que muitos gostariam do carnaval. É um direito, é uma festa popular. Mas ser prefeito não requer sempre decisões fáceis. Muitas decisões difíceis são tomadas naquela prefeitura. E esta foi uma delas. Mas não adianta, Patrício. Não adianta, através de uma situação que eu não posso dizer que é oposição, vou chamar de comportamento inconsequente, oportunista, mediático, resumindo, meus senhores e minhas senhoras, desprezível. Não adianta dar ouvidos a qualquer um que só trabalhe para denegrir, achincalhar, derrubar. Essas pessoas, elas trabalham diariamente para diminuir o nosso município. E a essas pessoas o nosso desprezo e a nossa distância. Essas pessoas que trabalham permanentemente para agredir a mim e a minha família, não deveriam ter raiva desse gestor aqui, não. Esse gestor aqui não pegou na mão de nenhum dos senhores e pediu para receber dinheiro em conta. Esse gestor aqui não pediu a nenhum dos senhores para superfaturar viagens. Esse gestor aqui não pediu a nenhum dos senhores para receber dinheiro de fornecedor a título de empréstimo. Esse gestor que aqui vos fala não acompanhou a Polícia Civil, nem o Ministério Público, nem o Judiciário em visitas nas casas, em suas casas. Não é de mim que vocês têm que ter raiva, é de vocês mesmos. Não é de mim que os senhores têm que ter vergonha, são dos próprios senhores.
Porque se houve alguém que lesou o nosso município, é fácil, é só historiar. Em 1 ou 2 anos, essa crítica, essa análise vai ser facilmente percebida. A ferida desses senhores e senhoras não cicatrizará jamais, pois a culpa e o medo em que eles vivem, Patrício, os atormentam permanentemente. Meus amigos, minhas amigas, ser prefeito, ser gestor, nem sempre nos traz decisões fáceis. Ser prefeito, ser gestor de um município recebido no fundo do poço, com queda de FPM, com desajuste administrativo, é lameado pela corrupção, desrespeitado pelos fornecedores, desacreditado pela população, tem sido das missões mais difíceis que o municipalismo potiguar tem visto. Santana se destaca, Patrício, e quando converso com prefeitos na FEMURNE, se destaca pelo sucesso em vencer desafios. Quem viveu, quem conhece, quem sabe um pouco de administração pública, sabe o tamanho do problema que é administrar esta cidade. E nem por isso me maldigo. E nem por isso maldigo àqueles que são parceiros nossos da administração pública municipal. Muito pelo contrário, Patrício. Poderei sair dessa prefeitura em uma situação financeira difícil. Poderei sair dessa prefeitura com processos a responder, como todo gestor responde. Mas sairei dessa prefeitura, Patrício, confiante, crente, acreditando que tudo que estava ao alcance de um gestor foi feito. E se não foi feito mais, Patrício, é porque não foi possível realizar. Mas o que estava ao alcance foi feito. Eu tenho sempre essa preocupação de dizer aqui à população de Santana do Matos que eu só me dirijo aos homens e mulheres de bem dessa terra. Aos oportunistas, o meu desprezo. A certeza que permanecerão distantes. Quanto mais gritarem com agressão e violência, mais distância receberão. Não adianta, Patrício. Eu não concordo e não aceito aquele expediente de toma lá da cá, que venha gritar para receber alguma coisa em troca. Esse tipo de gente, com esse tipo de moral, eu quero uma distância quilométrica do nosso gestão. Meus amigos, Santana hoje, no dia 21 de fevereiro de 2018, só tem motivos a comemorar. Santana hoje, ela ingressa num momento totalmente diferente de que estávamos no final de novembro de 2017. Santana hoje, Patrício, trouxe o brilho nos olhos de seus conterrâneos novamente. Ao andarmos nas ruas em dias de chuva, não há como não se contagiar com tantos sorrisos, com tantos abraços, com tanta alegria. Meu amigo Touro, estar nas ruas de Santana e ver os nossos conterrâneos tomando banho de chuva é uma alegria que não tem como ser descrita com palavras. Sabe Deus, sabe meus conterrâneos, sabe cada um de vocês a alegria que estou dizendo. Se pudesse entrar em cada casa santanense, se pudesse olhar para cada conterrâneo nesse momento, se pudesse ouvir o coração de cada um, confirmaria o que estou dizendo. Confirmaria a reciprocidade do que estou falando. Que não há alegria maior. Que não há, dona Elza, sentimento maior de plenitude para um sertanejo do que ver a chuva. E estamos ainda no meio do inverno. Teremos muito mais. Eu termino minhas palavras, concluo minha fala, hoje, com o mais puro, sincero e verdadeiro sentimento de gratidão. Eu desejo o meu muito obrigado. Sou um homem de fé. Como sempre disse e tornaria a dizer. Devoto de Nossa Senhora da Conceição e Senhora Santana. Respeito a fé de todos os nossos conterrâneos. Evangélicos, católicos, espíritas, adventistas, todos aqueles que creem. E nesse momento, Patrício, a gente percebe que essa onda de fé, essa onda de alegria, essa onda de união, essa onda de verdade, ela toma conta dos munícipes santanenses. Eu faço votos que o nosso inverno
seja ainda muito bom, continue, seja proveitoso, que os reservatórios todos sangrem, que tenhamos água para 1, 2, 3, 4 anos, para que a água que recebamos seja uma água de qualidade, para que os desafios eles venham a ser vencidos, para que as dificuldades elas venham a ser contornadas. Eu queria aproveitar o momento, antes de concluir minhas palavras, deixar um grande abraço aqui ao meu pessoal, meu particular amigo Mundoca, Raimundo Miguel Filho, que ontem aniversariou. Eu desejo a Mundoca muita paz, muita saúde, muita coragem de trabalhar, que ele é um homem de trabalho, de luta. Mundoca, receba o nosso abraço, a você e a Zélia, a extensiva a toda a família. Aproveito o momento também para desejar um abraço fraterno no amigo Assis da Padaria, que aos olhos de Santana já se vê restabelecendo-se. Santana se alegra com sua melhora, Assis. Isso é uma coisa que a gente fica feliz em poder compartilhar com toda a população. A gente sabe da sua importância para esse município. Então, em nome de Assis, todos aqueles que passam tratamento de saúde e vêm se recuperando também recebam o nosso abraço. Meus amigos, minhas amigas, meus senhores, minhas senhoras, é o momento de cada um, reservadamente, em sua casa, no seu momento, no seu descanso, fazer um agradecimento, fazer uma oração e pedir a Deus que essas graças que temos alcançado nos últimos dias, elas frutifiquem e aumentem bastante nos próximos meses. Eu quero que cada conterrâneo santanense compreenda a essência das minhas palavras, a transparência das minhas informações e a honestidade dos meus sentimentos. Eu desejo um forte abraço a cada conterrâneo e uma boa semana, muita chuva e muitas alegrias a todos os santanenses. Obrigado.